Senhoras e senhores, bom dia. Estamos dando início ao segundo dia de atividades do 13º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Sejam todos muito bem-vindos. Queremos, uma vez mais, expressar nossa gratidão aos patrocinadores do nosso evento. Assim, ao patrocínio especial do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e da General Motors do Brasil. Também tivemos o prazer de contar com a colaboração da De Pascoal, da EMS Empresa Farmacêutica e do Grupo TEL Telecomunicações. E também o apoio da Matra 15, da Transurc e da Unimed Campinas. Dando, portanto, prosseguimento e iniciando a nossa programação, queremos fazer um pedido de desculpas aos senhores pela ausência do palestrante Valério de Oliveira Masuoli, Dr. Valério, que faria a conferência à abertura de hoje, com o tema Eficácia Supralegal de Convenções Internacionais, Perspectivas para o Direito Internacional do Trabalho, foi tão internacional que ele ficou preso em Portugal. Ele deveria ter chegado ontem pela manhã de Portugal, mas houve algum problema com a TAP e, infelizmente, não pudemos contar com a presença dele. Mas seremos duplamente recompensados com a antecipação da presença do Dr. Amaury Mascaro Nascimento, que está aqui para receber as nossas homenagens. E assim, portanto, damos seguimento e convidamos o excelentíssimo desembargador, Dr. Lorival Ferreira dos Santos, para fazer a apresentação. Bom dia a todos. Inicio a minha saudação cumprimentando o nosso presidente do tribunal, Dr. Flávio Campos Cooper. Cumprimento os ministros, nossos amigos Augusto César Leite de Carvalho e o ministro José Roberto Pimenta, do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os meus colegas desembargadores, os colegas magistrados de primeiro grau, os membros do Ministério Público. Cumprimento os senhores advogados, senhores servidores, senhoras e senhores. E cumprimento o meu amigo e professor Amaury Mascaro Nascimento. Cumprimento também os seus filhos, a Sônia e o Marcelo. Neste ano em que a CLT completa 70 anos, o Tribunal Regional do Trabalho, por ocasião da realização do 13º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e de Direito Processual do Trabalho, resolve homenagear o nosso professor e jurista, Dr. Amaury Mascaro Nascimento. Eu fiquei extremamente feliz com o convite do meu tribunal para que saudasse o amigo Amaury Mascaro por ocasião desta justa e merecida homenagem, nesta data em que os operadores do direito se reúnem para buscar o aprimoramento científico do conhecimento. Começo a minha saudação fazendo um brevíssimo resumo do currículo do professor Amaury. São mais de 60 laudas e, bem por isso, eu resolvi resumir o seu currículo. O professor é natural de Campinas, São Paulo, onde iniciou os seus estudos. Fez o curso primário no Colégio Grupo Escolar Orozimbo Maia, em Campinas. O curso ginasial no Colégio Cesário Mota, em Campinas, e o curso científico pela Escola Caetano de Campos, em São Paulo. Bacharel em Direito e Ciências Sociais pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade de São Paulo, curso de pós-graduação em Teoria do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e também curso de especialização de Collective em Bergen, na Universidade de Madison, nos Estados Unidos. A sua formação profissional
O professor Amaury foi promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, no período de 58 a 61. Professor de Direito do Trabalho da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Faculdade de Direito de Ciências Contábeis e de Serviço Social a partir de 1964. Juiz substituto da Justiça do Trabalho de São Paulo, segunda região, no período de 1961 a 67. E também juiz presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de São Paulo, de 67 a 82. Também foi convocado pelo TRT da segunda região para ali funcionar em 83, ano em que também aposentou. Professor titular de Direito do Trabalho das Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo, a partir de 1968, e professor assistente doutor de Filosofia do Direito no período de 74 a 75. Professor livre docente de Direito do Trabalho de 75 a 77, professor adjunto de Direito do Trabalho de 77 a 79, professor titular de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo a partir de fevereiro de 1979 e advogado inscrito na OAB a partir de 1984. Foi também consultor jurídico do Ministério do Trabalho de junho de 86 a 1988 e diretor jurídico do Sindicato da Sociedade de Advogados do Estado de São Paulo. Aprovações em concursos públicos: concurso para promotor de justiça, concurso para juiz do trabalho, concurso para livre docente de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, concurso para professor adjunto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 77 e concurso para professor titular de Direito do Trabalho na vaga do professor Cesarino Júnior na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O professor Amaury pertence a inúmeras entidades, integrou essas entidades, participou de comissões, são inúmeras, eu vou destacar aqui apenas algumas. Foi presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da Segunda Região, presidente da Academia Nacional de Direito do Trabalho no período de 82 a 86, é presidente honorário da mesma academia a partir de 1990 e membro fundador da Academia Paulista de Direito. São inúmeras entidades, da qual o professor Amaury faz parte, mais de 20 entidades, e também o professor Amaury tem dado uma contribuição científica extraordinária ao mundo do trabalho, aos operadores do direito. São mais de 30 obras publicadas e aqui eu destaco apenas algumas delas, como, por exemplo, O Salário, publicado pela LTR em 1968, o Compêndio de Direito Processual do Trabalho, a Teoria da Norma Jurídica Trabalhista, que foi sua tese de livre docência, publicado pela LTR em 1976, o curso de Direito Processual do Trabalho, o curso de Direito do Trabalho, Iniciação ao Direito do Trabalho, que está na 38ª edição, Direito Sindical, em 89, Direito do Trabalho na Constituição de 88, Pareceres de Direito do Trabalho, a História do Direito do Trabalho, enfim, são muitas obras, mais de 30 obras publicadas pelo professor Amaury. O professor também integrou inúmeras bancas de concurso público para a magistratura do trabalho e para o Ministério Público do Trabalho, além
de proceder a orientações aos cursos de mestrado, cursos de doutorado e também integrando as respectivas bancas desses cursos da academia. O professor Amaury também colaborou e colabora na elaboração de inúmeros projetos de leis. Também integrou várias comissões, né, e recebeu vários títulos honoríficos e acadêmicos. Aqui eu destaco um deles, a Comenda da Ordem Judiciária Trabalhista, no grau de comendador, concedida pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, e também a Comenda da Ordem do Mérito do Trabalho, em grau de grande oficial, concedida pelo excelentíssimo senhor Presidente da República, José Sarney, na qualidade de grão-mestre da Ordem. São mais de 20 comendas recebidas no Estado de São Paulo. E aqui eu gostaria de destacar as homenagens que o professor Amaury recebeu. Do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o Fórum Trabalhista de Araçatuba recebeu o nome do professor Amaury Mascaro do Nascimento, e lá, além desta, inúmeras homenagens no Estado de São Paulo, mas destacamos inclusive a presença da professora Neuza, sua esposa, na oportunidade, alguns amigos, né? E ali nós, juntamente com o presidente do tribunal de então, inauguramos o fórum, né, com a presença do professor Amaury. O professor Amaury começou a trabalhar muito cedo, a fim de poder custear os seus estudos como jornalista esportivo, tendo sido repórter de campo, um dos primeiros entrevistadores do Rei Pelé. Em Araçatuba, conheceu a sua esposa, a professora Neuza Costa Nascimento. Dessa união nasceram os filhos Sônia e Marcelo, que estão presentes, e os netos, Amaury Mascaro Mangia, Luca Ferreira Mascaro Nascimento e Catarina Ferreira Nascimento. Senhores congressistas, o professor Amaury, como intérprete, deu vida ao direito do trabalho, interpretando a consolidação das leis do trabalho, interpretando também a Constituição da República de 5 de outubro de 88, nos seus aspectos sociais, e vem interpretando também as leis da República. O professor Amaury, quer como magistrado, como consultor jurídico, como advogado, sempre foi sensível às transformações no mundo do trabalho e também no direito do trabalho, garantindo ao direito interpretação científica. É um colaborador permanente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pois quando convidado, nunca deixou de comparecer aos congressos do tribunal, sempre trazendo a sua contribuição científica na interpretação do direito social. Dentre tantas obras publicadas pelo professor Amaury, eu tomei a liberdade aqui de destacar alguns pontos que nós entendemos relevantes para o mundo jurídico das relações do trabalho. E aqui eu peço, são várias obras aqui de direito, e aí eu gostaria de destacar trechos da sua obra Iniciação ao Direito do Trabalho,
em que ele fala sobre subordinação como requisito legal da definição do empregado. Diz o professor: subordinação e poder de direção são verso e reverso da mesma medalha. A subordinação é a situação em que fica o empregado. O poder de direção é a faculdade mantida pelo empregador de determinar o modo de execução da prestação para que possa satisfazer o seu interesse. Ambas se completam. O empregado é um subordinado porque, ao se colocar nessa condição, consentiu, por contrato, que o seu trabalho seja dirigido por outrem, o empregador. Este pode dar ordens de serviço, pode dizer ao empregado de que modo deverá trabalhar, o que deverá fazer, em que horário, em que local, etc. E que o empresário, como tal, organiza a sua atividade. Logo, o empregado atua em uma organização do empresário. Nesse sentido, pode-se falar em heterorganização na perspectiva do empregado, como seria possível dizer auto-organização, sob o prisma do empregador e em trabalho para o outro, e sob as ordens destes, no caso do empregado, em trabalho dos outros para o seu empreendimento, no caso do empregador. Não será demais lembrar aqui o conceito que ajuda a compreensão deste problema. O contrato de trabalho é um contrato de atividade. Isso quer dizer que a atividade de alguém é dirigida por outrem mediante salário. Em se tratando de trabalhador autônomo, não há o poder de direção sobre a atividade do trabalhador. O autônomo não está subordinado às ordens de serviço de outro, uma vez que, sendo independente, trabalhará quando quiser, como quiser e segundo os critérios que determinar. Autodetermina-se no trabalho. O empregado, ao contrário, subordina-se ao trabalho. Também destacamos aqui as suas considerações a respeito de grupo econômico. Lição também tirada do seu livro Iniciação ao Direito do Trabalho. As empresas integrantes do grupo devem manter uma relação entre si. Para alguns, uma relação de dominação entre a empresa principal e as empresas subordinadas. Para outros, há uma necessidade dessa configuração. Basta uma relação de coordenação entre as diversas empresas, sem que exista uma em posição predominante, critério que nos parece melhor, tendo-se em vista a finalidade do instituto que estamos estudando, que é a garantia da solvabilidade dos créditos trabalhistas. Aliás, a Lei do Trabalhador Rural 5.889 de 73 deixa bem clara essa orientação. Reconheça-se, no entanto, que ganha preferência a teoria da unidade de direção, que pressupõe uma empresa líder e as demais sujeitas dessa liderança. E o critério adotado pela CLT no artigo 2º, parágrafo 2º, ao dispor que haverá o grupo sempre que uma ou mais empresas, tanto embora cada uma delas tenha personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle e administração de outra. Também lapidar é a distinção a respeito dos efeitos da suspensão e interrupção contratual. Ele diz: o contrato não se suspende. Alguns dos seus efeitos continuarão em férias, mas habitando o apartamento do edifício do qual é empregado, ou doente e recebendo da organização previdenciária da mesma situação. O zelador do prédio continuará desfrutando da habitação. Da mesma maneira,
Se em dia de folga o empregado vai ao estabelecimento e comete falta grave, por exemplo, agredindo o superior, não deixarão de produzir efeitos os seus atos que praticou. Logo, a suspensão não é do contrato, a suspensão é do trabalho. Seus efeitos são determinados pelas normas jurídicas. Suspende-se com o trabalho algumas obrigações contratuais. Também aqui ele destaca a respeito da natureza jurídica dos prêmios. Diz: os prêmios não têm natureza salarial unicamente quando não habituais. Assim considerados os pagamentos feitos a esse título, por exemplo, uma por ano, ou em função de campanhas de incentivo à produção eventualmente realizadas pela empresa, especialmente quando não pagando em dinheiro, mas em outras vantagens, como uma viagem ao exterior. São lições do seu curso de Direito do Trabalho. Também, no campo de Direito Processual do Trabalho, o professor Amaury nos traz lições importantíssimas quando trata da ausência do empregador por ocasião da audiência, não obstante a presença de seu advogado. E ele diz: no processo trabalhista é exigido o comparecimento das partes à audiência. Nesta, os atos processuais são praticados. A contestação é ato de audiência. Segue-se o depoimento pessoal na mesma audiência, quando una, ou na seguinte, quando há desdobramento. Configura-se a revelia com ausência do reclamado na audiência em que deve contestar, mas também está plenamente configurada se ausente a parte está presente o seu advogado. Porque mesmo revelado o ânimo de defesa, não basta esse detalhe. A audiência é ato procedimental, concentrado, que exige a presença da própria parte, que deve não apenas contestar, mas também depor. Difere, nesse particular, o processo trabalhista do processo civil. Neste, o depoimento das partes deve ser requerido. Naquele, o princípio da oralidade é limitado. Neste, a oralidade é princípio fundamental. No processo civil, maior é a atuação do procurador. No processo trabalhista, o procurador precisa atuar tendo a parte ao seu lado, inclusive porque há uma fase de tentativa de conciliação e audiência. Logo, partindo-se do pressuposto da imperatividade do comparecimento da própria parte, a conclusão que se chega é que é revel aquele que não comparece à audiência para defender-se, embora presente o seu advogado. Nessa perspectiva das lições do professor Amaury, vem a súmula do Tribunal Superior do Trabalho de número 122, que recebeu nova redação em 2005 e que diz também que a reclamada ausente à audiência em que deveria apresentar defesa é revel, ainda que presente o seu advogado, munido de procuração, podendo ser ilidida a revelia mediante a apresentação de atestado médico, que deverá declarar-se expressamente a impossibilidade de locomoção do empregador ou do seu preposto. Também no âmbito do direito sindical, o professor Amaury faz aqui considerações extraordinárias a respeito do desmembramento do sindicato. Ele diz que é sempre possível a dissociação de uma organização sindical em outra, por vontade dos trabalhadores manifestada em assembleia, sem a interferência do poder público. Mas existindo categorias profissionais diferentes, essa diferença ou não é matéria que envolve interpretação de provas que evidenciarão se a categoria é a mesma ou é diferente. Questão sutil e que tem suscitado inúmeras discussões judiciais. Em cada caso concreto, o melhor a fazer
é uma interpretação minuciosa entre as duas atividades para ver em que pontos coincidem ou diferenciam, tomando por base a atividade preponderante. Um sindicato, no entanto, não pode invadir a base territorial e a categoria do outro, mas o sistema legal permite o desmembramento de uma categoria eclética que reúna diversas atividades econômicas em uma categoria específica de uma dessas atividades, bem como valida a existência de um sindicato de esfera geográfica ou base territorial menor, quando há um maior, como no caso o desmembramento de um sindicato nacional por um municipal, para que este venha a ser representante no município e aquele continue com a representação no restante do país, menos no município desmembrado. Também colhemos lições do professor em vários artigos em revistas especializadas, e aqui eu destaco um dos artigos do professor que foi publicado na revista LTR, de volume número 73, de janeiro de 2009, em que ele destaca crise econômica, despedimentos e alternativas para a manutenção dos empregos. E, a propósito, esse artigo do professor Amaury veio em boa hora, porque naquela oportunidade nós estávamos vivenciando as despedidas coletivas e todos sabem que o nosso tribunal apreciou aquele caso da despedida coletiva da Embraer, onde foram despedidos mais de 4.000 trabalhadores, e a sessão de dissídio coletivo debruçou sobre essa temática e o relator citou em seu acórdão, inclusive, esse artigo publicado pelo professor Amaury. De maneira que foi um artigo assim, de muita valia, porque trata das despedidas coletivas e trata também de alternativas. E já caminhando para o encerramento, eu gostaria de dizer, permita-me, professor Amaury, um registro pessoal. Desde os tempos dos bancos escolares da Faculdade de Direito de Araçatuba, temos seguido os seus ensinamentos através dos seus livros, artigos, conferências, pareceres, reconhecendo a grande contribuição científica que o senhor tem trazido ao mundo jurídico das relações sociais. De forma que me sinto extremamente honrado em poder participar desta singela homenagem, reconhecendo que é mesmo uma gratidão ao senhor. O senhor é, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes construtores do direito do trabalho e do direito processual do trabalho. Temos ouvido indelicados comentários sobre a nossa querida septuagenária, completou os 70 anos. Graças à sua obra, continuo contemplando-a a cada dia mais viva, jovem e bela. E digo, parabéns, professor, pelo seu trabalho, que o senhor tenha muitos anos de vida, com bastante saúde, para poder continuar nos brindando com os seus ensinamentos. Que Deus lhe pague. Muito obrigado. Presidente Flávio Cooper, desembargador Lorival Ferreira dos Santos, senhores ministros do Tribunal Superior do Trabalho, senhores desembargadores, senhores juízes, procuradores, advogados, estudantes de direito e demais pessoas que se encontram no recinto. Quando
uma pessoa começa a receber muita homenagem, desconfiem. Isso pode ter um duplo sentido. Pode ter o sentido, como acredito que seja esse, de uma admiração verdadeira e espontânea. Eu conheço o desembargador Lorival de Araçatuba, quando fui promotor naquelas plagas. E lá aprendi a admirá-lo muito pela sua simplicidade. Ele era, se não me engano, dirigente sindical. E eu gostei muito dele. Gostei assim, intelectualmente. Pela humildade dele. E que se propunha a fazer uma carreira por todos os motivos para ele difícil. E fez. E foi vitorioso. E hoje está aqui, esmiuçando a minha vida com uma lupa, vendo detalhes e mais detalhes, alguns dos quais nem eu me lembrava mais. Ora, maior prova de afeição do que essa não existe. Que eu sei que é acompanhada pela corte que ele integra e incentivada pelo presidente Cooper. Daí porque eu me sinto muito à vontade e me sinto entusiasmado. Até certo ponto eu me sinto emocionado. E explico por quê. Não conte a ninguém, mas eu nasci em 4 de setembro de 1932. Aqui, na maternidade de Campinas, em plena Revolução de 32. E aqui passei toda a minha infância e parte da minha adolescência. Então, Campinas representa muito para mim, é a minha terra. Aprendi a assistir os jogos de futebol de Campinas. Não vou dizer se sou Guarani ou Ponte Preta. Aprendi a ter amigos aqui. Aprendi a ter namoradas aqui. Nos bancos dos colégios, Cesário Mota, é que eu fiz toda a minha base de estudos para prosseguir depois. Colégio que, ao que consta, não existe mais. Saindo do Cesário Mota, meu pai, que era aqui, diretor da Escola Industrial Bento Quirino, foi transferido para inspetor em São Paulo. Por isso eu fui para São Paulo, triste de deixar Campinas, onde tinha meu círculo de amizades, ia aos bailinhos do tênis clube nos domingos à tarde, ia ao footing da Barão de Jaguara. No carnaval ia ver o Zé Trovão passar. O Zé Trovão era uma figura da época. Ou ia nos bailes do Concórdia. Me diverti muito em Campinas. De modo que eu sou um autêntico campineiro. E nunca tinha recebido uma homenagem da minha terra. Esta é a primeira. Daí você já vê a minha emoção. Eu nem sei como agradecer. Sinceramente, não sei como agradecer. Por maiores, mais extensas
e efusivas que fossem minhas palavras, seriam insuficientes, em razão do que eu acabo de dizer, e em razão também do que disse o desembargador Lurival. Eu tenho que agradecer essa homenagem, mas não sei como. Sinceramente, não sei como. Está acima das minhas possibilidades qualquer agradecimento a essa homenagem emotiva, afetuosa, a um campineiro que daqui se desgarrou e foi para São Paulo tentar a sorte em São Paulo. Em São Paulo, as coisas aconteceram comigo mais por acaso. Não sei se é acaso, não sei se é o destino, não sou eu que vai resolver isto. Chegando em São Paulo, eu fiz vestibular na PUC. Conheci um professor já falecido, Rui Rebelo Pinho, promotor, procurador, e que me incentivou muito a prestar um concurso no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público Comum. Mas, por influência dele, eu fui. E comecei a estudar Nelson Hungria, Basileu Garcia, aqueles clássicos da época. Estava cansado já de estudar. Na véspera do concurso escrito, resolvi me descontrair um pouco. E, para esse fim, peguei a revista Justiça do Ministério Público e comecei a ler alguns artigos. Um deles era denúncia e inquérito arquivado pelo promotor. Se o promotor pode, depois de pedir o arquivamento, voltar atrás e denunciar o réu. No dia seguinte, pela manhã, fui contente de fazer a prova escrita. Ponto sorteado. Denúncia e inquérito arquivado. Deitei e rolei. No coquetel de posse, os jovens promotores, ali agrupados, chegou um senhor muito simpático, que eu não sabia quem era, e me estendeu a mão. Parabéns, jovem, a sua prova estava uma beleza. Quando ele saiu, eu perguntei para os colegas quem era. Esse é o procurador que corrigiu as provas. Veja a sorte que eu tive. E eu disse aos colegas, eu o citei 3 vezes na prova. Entrei em segundo lugar. E aí comecei minha carreira de promotor. Minha primeira comarca foi Guararapes. A segunda, Mirandópolis. Depois, Valparaíso. E aprendi muito no interior. Aprendi muito da cultura do homem interiorano. Houve uma audiência interessantíssima. Não batiam os artigos citados pelo advogado, que era um senhor idoso, e os que eu tinha no meu código. Ele está advogando ainda com o código anterior ao Vicente. Houve outra audiência, um senhor de 70 anos, que vendeu bebida alcoólica para o menor, nunca teve nada na vida. Aí eu combinei com o juiz, vamos absolver esse homem, porque com 70 anos nós vamos condená-lo. Convenci o juiz. Mas o advogado dele fez tanta pergunta, que o coitado foi condenado. Eu tive experiências interessantíssimas. Na primeira então, junta de conciliação e julgamento de São Paulo,
eu fiz um casamento. A sala estava cheia de advogados. Apregoadas as partes, entra um senhor muito bem vestido, de colete, tipo italiano. Eu disse, esse é o capital ambulante. Não era o reclamante. E uma senhora de um vestido de algodãozinho leve, baixinha, os olhos espertos, era reclamada. Ela fazia, na própria residência, um buffet, bolos e doces para festas. E ele era um quebra-galho. Ele cobrava, ele entregava e assim por diante. Depois de 7 anos, resolveu mover uma reclamação contra ela. E eu era o juiz. Tentei a conciliação. Perguntei a ele, o senhor concorda com o acordo? Ele, não, senhor. Perguntei a ela, quanto é que a senhora se disporia a pagar para liquidar isso? Ela falou, 80%. 80%. Olhei para ele e ele, não. Eu olhei para ela, subiu para 85%. Olhei para ele, não. Eu fiquei meio assim. E perguntei a ele, não em tom agressivo, mas num tom duro. Mas então, o que o senhor veio fazer aqui? Ele se levantou e falou, eminência, me chamou de eminência. Eu vim aqui porque eu sou calabrês. E calabrês não mente. Eu vim aqui porque eu quero casar com essa mulher. Os advogados todos olharam para mim, para o que fazer. O pior é que eu não sabia o que fazer. Aí fiz o que me veio no estalo. Perguntei a ela, a senhora concorda? E ela concordou. Saiu os dois de mãozinhas dadas, com 2 pombinhos felizes da vida, e mandei arquivar a reclamação. Experiências interessantíssimas. Eu já passei, quer na X Trabalho, quer na promotoria. E eu gosto do que eu faço. Eu sempre me atirei de corpo e alma aquilo que faço porque gosto. Jamais eu me cansei de ler processo, de fazer audiência, de despachar, e num ambiente que no meu tempo era o mais cordial possível. Às vezes eu interrompia uma audiência para que os advogados e eu pudéssemos dar risada na minha sala. Tamanhas extravagâncias que falavam. Essa foi a minha vida na Justiça do Trabalho, a qual eu devo tudo que sei. Claro que depois da carreira acadêmica me ajudou mais ainda. Mas eu fiz pós-graduação depois de alguns anos de formado. Não fiz logo, não. E passei na secretaria da São Francisco e perguntei qual é a disciplina que tem menos interessados. Aí a secretária falou, é teoria do Estado e filosofia do direito. É essa aí que eu quero fazer. E acabei fazendo com Miguel Reale a filosofia do direito. Terminado o curso e defendida a tese sobre objeção de consciência, o professor Gofredo, já falecido, me telefonou. Ele disse, venha até a secretaria, quero falar com o senhor. Eu fui, pensei que fosse receber a maior reprimenda. Não, ele me disse, olha, nós não temos professor de filosofia do direito, porque fulano está viajando, ciclano está em férias, então estou convidando o senhor para ser regente de filosofia do direito do 4º ano de São Francisco. Eu topei, hein?
Por incrível que pareça, eu estou bem. Primeiro dia de aula, aquele burburinho danado. Olha, quem é esse caboclo aí? Aí eu resolvi dar as aulas do jeito que eu achava que devia dar. E assim é que eu fui incutindo devagarzinho na mente dos alunos tridimensionalismo, ontognosologia, gnosiologia, logia para cá, logia para lá, e etc. E acabei, por 4 anos, regendo essa cadeira, até que Cesarino Júnior aposentou-se. Foi aberto o concurso para a vaga dele, a qual eu concorri. Vejam como a vida é interessante, quando eu falo no acaso. Ponto sorteado para a aula, o salário. Tinha acabado de escrever um livro sobre o salário. Foi uma beleza. As portas todas se abriram, não conhecia ninguém, não. Fui com a cara, com a coragem e com o estudo. E aí comecei a minha vida acadêmica, até 1982, quando me aposentei. Agora, meus caros, é viver de homenagens. Não que seja vaidoso, mas fico muito orgulhoso em ser homenageado ao lado de Arnaldo Lopes Susequim. Susequim é um dos ícones do direito do trabalho brasileiro. Susequim tem uma carreira majestosa. Ajudou a redigir a CLT, tinha 21 anos. E me contou que toda semana ele e o ministro Marcondes tinham que ir ao Palácio do Catete para dar explicações a Getúlio Vargas sobre o que ele estava escrevendo. Getúlio ouvia tudo. Isso não, isso sim, isso não, isso sim. Então Getúlio teve uma participação direta na CLT. E Susequim foi quem redigiu. Em várias partes, não em todas. Porque a CLT é muito ampla e outras pessoas colaboraram. Então, meus caros, ao chegar aos meus 80 anos de idade, eu me sinto realizado, profissionalmente realizado. Tenho 2 filhos encantadores, Sônia e Marcelo, que aqui estão. Resolveram não por influência minha, que eu nunca influí, mas por iniciativa deles, seguir o direito do trabalho, seguiram. Nunca sugeri nada a eles sobre o que deviam ser ou não ser na vida. E estão aí lutando, como todos nós lutamos, para vencer na vida. Se for possível encerrar deixando uma mensagem aos mais jovens, eu diria, nunca fujam do trabalho. Quando passar o cavalo na frente, montem nele. Depois vocês trocam. Mas montem. Aproveitem as oportunidades que a vida oferece. E estejam certos de que vocês são capazes. Cada um de vocês tem conhecimentos. É uma questão mais de vontade, empenho e ardor. Vão em frente. E desejo que cada um de vocês tenha na vida a mesma sorte que eu tive. Muito obrigado. O TRT da 15ª Região não poderia perder uma oportunidade de estender ainda mais a sua homenagem. Então faremos agora a entrega da comenda, da máxima comenda do TRT da 15ª Região ao professor Amauri,
Então, assim pedimos a presença do excelentíssimo presidente do tribunal, Dr. Flávio Cooper, para fazer a entrega do grande colar ao professor.